Olá pessoal, voltamos a falar um pouco sobre carreira em negócios e hoje vamos ensinar a como fazer um bom currículo. Bom, primeira coisa, currículo, para que serve? O currículo ele não serve para te dar um emprego, ele serve para te levar até a entrevista. Na verdade, o currículo, quando você entrega, é o primeiro passo de um processo seletivo, que às vezes tem várias etapas. Por exemplo, tem processos seletivos que tem a entrega do currículo, depois uma entrevista, exame médico e, se tudo estiver bem, entrega os documentos e por fim a pessoa está empregada. Em outros casos tem mais coisas, como por exemplo, tem alguns processos seletivos que tem dinâmica, tem processos seletivos que você passa por 2, 3 entrevistas, tem processos seletivos que você chega até mesmo a fazer um teste na empresa antes de ser contratado. Enfim, são vários cenários. Mas o importante é, o currículo é o primeiro passo de tudo. É quando você se apresenta para aquela empresa, para aquela instituição. Então, como uma boa apresentação, já diz o velho ditado, a primeira impressão é a que fica. Se você manda um currículo desleixado, feito de qualquer maneira, certamente a impressão não vai ser boa. O que vai acontecer? Com certeza você vai ser descartado logo de cara. Olha, parece brincadeira, mas não é. Prestem bem atenção numa coisa. O que deve conter no currículo? Primeiro, evite a todo custo usar aquele modelo, sabe? Aquele modelinho que tinha antigamente, lá no editor de textos, que já vinha tudo escrito, era só para você preencher. Pois é, o famoso modelo de currículo do Word. Mas por que você não deve utilizar modelos? Bom, primeiro, porque demonstra falta de criatividade. E segundo, se você entrega um currículo modelo, qual é o teu diferencial? Como é que você vai mostrar para aquela empresa que você tem algo a mais para oferecer que outra pessoa não tem? Segunda coisa, se o modelo já é ruim, imagina então comprar aquele currículo na papelaria que você preenchia a caneta. Esse aí, de forma nenhuma, você deve usar. Ok? Vamos lá. Um bom currículo, ele tem que responder 3 perguntas imaginárias. Quais são elas? Veja, as perguntas são imaginárias. Não é para você escrever a pergunta no currículo. Então, primeira pergunta. Quem é você? Ou seja, é o primeiro bloco lá de informações do currículo. É ali que você se apresenta. Coloca o seu nome, endereço, telefone e por aí vai. Ah, mas eu tenho que colocar a nacionalidade? Bom, fica a pergunta. Você é brasileiro? Se você é brasileiro e está mandando um currículo aqui para o Brasil, para que você vai colocar nacionalidade? Não faz o menor sentido. Já se espera que você seja brasileiro. Naturalidade. De que importa qual é a sua origem do estado que você nasceu? Se você nasceu no Rio, São Paulo, Bahia, enfim. Não importa. Também não precisa colocar. Idade. Em alguns casos, você coloca a data de nascimento. Mas na maior parte deles, também não. Poxa, mas a data de nascimento não? Não. Por quê? Por exemplo, tem lugares que não veem com muito bons olhos pessoas mais velhas como candidatos. Em outros, pessoas mais jovens. Na realidade, se você é uma pessoa jovem, espera-se que você não tenha experiência. Então, quando você coloca lá a sua idade no seu currículo, o que vai acontecer? A pessoa que está selecionando vai olhar o currículo e falar: esse aqui não tem o que a gente quer. Nem olha o resto das qualificações. E tem lugares, como eu já disse, que a idade, mesmo que seja um pouco a mais, ela depõe contra também. Ah, está velho demais para o mercado. Ou seja, você nunca sabe se você está velho demais para o mercado ou se você está jovem demais para o mercado. Então, via de regra, melhor não colocar. Bom, então, agora,
que mais que a gente pode colocar? Bom, podemos colocar, por exemplo, a informação de estado civil. E isso sim é uma coisa importante, porque a empresa já vai ter uma ideia de se você vai ter dependentes ou não. Ok? Então, tudo isso vai responder à primeira pergunta. Quem é você? Segunda pergunta. O que você deseja? Eu já vi um monte de currículos por aí, e alguns até bem elaborados, com boa criatividade, uma boa edição, mas chega lá no campo, o objetivo, tem gente que coloca cargo pretendido, enfim, né, expectativa. Como você vai preencher esse campo, não importa muito. O que importa de verdade é o que está escrito nesse campo. Como eu disse, a segunda pergunta é o que você deseja. Tem gente que preenche da seguinte forma: o meu objetivo é fazer parte desta grande corporação, somando esforços para o crescimento, tanto meu quanto dela. Olha, isso é lindo. Mas sabe o que isso diz para o seu avaliador? Nada. O que você quer fazer dentro da empresa? Você quer servir cafezinho? Você quer ser gerente? Você quer ser diretor? Você quer ser presidente? Você quer ser funcionário enfim, do operacional? Você quer trabalhar na RH? O que você quer fazer? Esse tipo de currículo não diz, e o entrevistador, a pessoa que está selecionando, também não é obrigada a tentar entender com o resto do currículo o que você realmente quer. Então seja muito claro nesse campo. Não importa como você vai preencher, como eu já disse, se vai ser objetivo, cargo pretendido, mas seja claro. Exemplo, você tem como profissão técnico em eletromecânica. Coloque lá que você pleiteia uma vaga de técnico em eletromecânica. Se você trabalha com TI, você é um desenvolvedor web, desenvolvimento web. Você é professor de, e coloca a matéria. Seja bem claro no que você quer, porque isso poupa tempo da pessoa que está fazendo a seleção dos currículos e também aumenta as suas chances. Tá? Se aquele currículo não serve para uma vaga e aquela empresa trabalha com aquela determinada profissão que você quer, pode ser que naquele momento o seu currículo ele não vá parar no lixo. Isso faz toda a diferença. Então ele vai sair da pilha grande e vai para uma pilha menor para ver depois, para depois ser analisado com mais calma. Ou se é para vaga que existe naquela empresa, então aquele avaliador já vai colocar direto lá para depois ele olhar com mais calma. Terceira pergunta. Por que devo te contratar e não contratar o outro que também está se candidatando? Pessoal, essa é a pergunta que vale 100 pontos. Ou seja, é essa pergunta que vai fazer com que você vá para a entrevista. Veja, você ainda não está com o emprego na mão. Até porque se você tiver um desempenho ruim na entrevista, o que vai acontecer? Você não vai passar dessa fase. Você não vai conseguir um emprego. Mas pelo menos essa pergunta, se ela for bem respondida no currículo, vai te levar até a entrevista. Então vamos lá. O que você tem que preencher pensando nessa pergunta? Primeira coisa, sua formação, ou seja, sua escolaridade. Se você fez ensino médio, fez técnico, nível superior, enfim, pós-graduação, você deve colocar. Ah, mas eu comecei uma graduação, tranquei. Tudo bem? Coloque lá, nível superior, incompleto. Coloque o nome da instituição. E claro, já que você começou uma formação, tente terminar o mais rápido possível. Tente destrancar assim que for possível. Tá? Se foi por problema de dinheiro, na entrevista você pode falar isso para o seu entrevistador. Bom, então depois dessa parte de formação, cursos. Olha, eu já vi muita bobagem com relação ao currículo. Tem gente que preenche essa parte de cursos das formas mais bizarras possível. Por exemplo, a pessoa está se candidatando a eletromecânica e bota lá que fez um curso de confeitaria. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? A pessoa vai confeitar o carro? Não, com certeza não vai. Então você, quando colocar seus cursos, seja seletivo. E não importa se você fez muitos cursos. Se você fez um monte de cursos, mas nada tem a ver com nada, não vai te ajudar também. Seja você jovem
ou com um pouco mais de idade. Agora, tem alguns cursos que são básicos para qualquer profissão, como por exemplo, informática básica, pacote Office, alguns cursos como por exemplo de relacionamento interpessoal, certas palestras como por exemplo segurança no ambiente corporativo. Palestras são mini cursos, devem ser colocados aí também. Ah, mas idiomas eu coloco? Não, calma, idiomas a gente já vai falar sobre eles. Então cursos que tenham a ver com a sua profissão, com a profissão que você quer exercer, com a vaga que você está buscando. Não qualquer curso, isso não ajuda. Ah, mas aí meu currículo vai ficar vazio. Bom, duas coisas. Primeiro, você precisa estudar mais. E aí você vai conseguir encher o seu currículo com qualidade. Segunda, currículo com uma folha completa não quer dizer também que você vai ser chamado para entrevista. Tome muito cuidado com isso. A ilusão da folha completa não é o tamanho da folha que te leva para a entrevista, não é o tamanho da folha que te faz ficar empregado. É a qualidade daquilo que você fez. Bom, vamos falar um pouquinho sobre idiomas. Idiomas é uma coisa bastante importante. Poxa, mas eu não falo nem direito português. Que dirá inglês? Espanhol, então? Nem se fala. Calma. Se você teve algum cursinho de espanhol ou de inglês, nem que seja na escola, que te ensinou a ler pelo menos instruções básicas, up, down, e por aí vai, coisas bem simples, você não tem inglês básico, você não tem espanhol básico, não vá preencher isso. Mas você pode sim colocar no seu currículo que você tem noções de inglês, noções de espanhol. Você nunca sabe quanto que uma empresa espera que você saiba de um idioma. Então coloque lá. Na entrevista você explica que foi na escola, mas que você aprendeu a ler noções, teve noções lá que te ensinaram a ler algumas instruções básicas naquele idioma, mas que você pretende dar continuidade ao estudo desse idioma. Claro, óbvio, a gente tem sempre que querer crescer. Última parte, ou melhor, penúltima, existe uma outra que a gente pode colocar também. Experiência profissional. Pessoal, experiência profissional é um caso à parte. É melhor que você coloque entre 3 a 4, no máximo 4 experiências profissionais, em ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. E não importando se tem a ver uma com a outra, mas que você coloque lá experiências profissionais, mesmo que não tenham sido de carteira assinada. Por quê? Na entrevista você vai ter condições de falar com a psicóloga ou com o psicólogo que você já trabalhou, mas que não tem carteira assinada. Então, coloque lá no seu currículo. Vai fazer diferença. Acredite. Um outro campo que pode ser colocado depois da experiência profissional e que também responde à terceira pergunta, por que devo te contratar, é trabalhos voluntários. Gente, é brincadeira isso, mas na verdade, trabalho voluntário é algo que as empresas valorizam muito. Então, se você trabalhou de voluntário na Copa do Mundo, se você vai trabalhar de voluntário nas Olimpíadas, claro, espera passar o evento primeiro, trabalhou lá na Jornada Mundial da Juventude, não importa. Qualquer trabalho voluntário que você tenha feito, coloque no seu currículo. Isso é uma demonstração de proatividade. É algo que toda empresa busca num profissional. A capacidade que o profissional tem de ver uma necessidade e atender essa necessidade. Então não hesite em colocar isto também no seu currículo. Bom, pessoal, essas são as dicas que a gente tem para dar por hoje. Curtam o nosso canal, deem lá um joinha no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, divulguem a informação, não guardem só para vocês, podem compartilhar à vontade, convidem seus amigos para curtir também o canal. Nos comentários, façam comentários a respeito do que acharam do vídeo, tirem suas dúvidas, enfim, sugiram novos vídeos, que a gente está sempre trazendo uma novidade aí para vocês, de forma que a gente possa contribuir com o seu crescimento profissional e também com a sua capacitação. Até breve!